Olá, vamos continuar os nossos encontros aqui em hemograma, medicamentos e ortomolecular sobre o hemograma nesse módulo 1. Olha quanta coisa, mas eu tenho certeza que você já está começando a ter alguma noção em relação a esses biomarcadores. Então, vamos continuar aqui as nossas observações, né, na via da síntese lipídica e agora, né, da necessidade de açúcar no nosso organismo, porque eles estão meio que conectos, tá? Por assim dizer. Vamos aqui relembrar, ó, na aulinha anterior, a gente falou da síntese lipídica, do VLDL, do IDL, do LDL, né, e do estresse e da importância da gente ter, sim, estoques de gordurinha. Mas vamos relembrar uma coisa, ó, que é super importante aqui. Lembra da nossa cartesiana? O que a gente tem, então, na nossa cartesiana aqui, ó? A gente tem, na nossa atividade comum, né, de uso, de alguma forma, de energia no dia a dia, a gente tem, dentro do nosso organismo, o uso da energia glicose, tá? A gente tem o uso da energia glicose. Aí, uma vez usando a glicose, ela depletando, a gente começa já mais ou menos junto com a glicose a usar a gordura, tá? Mas a gordura depleta também. E se a gente não tem nem a gordura, né? Aqui é um gráfico hipotético, né? Nem a gordura e nem a glicose, a gente vai começar a usar a energia da proteína. E aqui é onde começa a abrir a portinha do sistema imunológico. Então, a função agora é um pouco mais dinâmica. Veja bem, para a gente produzir cortisol, a gente precisa da gordura, tá? E para a gente, então, produzir gordura dentro do corpo, a gente pode converter o açúcar à glicose lá no nosso fígado, lá na via do ciclo de Krebs, do acetil-CoA, do piruvato, que são as vias, né, da glicólise e tudo mais. A gente precisa ali ter estoque de açúcar, né, e para produzir a gordurinha. Se a gente não tem o estoque de açúcar para produzir a gordurinha, que é uma via de energia, ou mesmo açúcar para dar energia, para suportar um estresse, a gente vai ter que usar a energia da nossa gordurinha. E se a gente não tem gordurinha, vai usar da proteína, tá? Então, das vias da proteína. Então, isso é super importante nessas vias de energia. Então, até aqui, o que a gente estudou, né? O que a gente analisou? A importância da produção do cortisol na via do estresse, né? Que pode gerar um sistema de inflamação, o estresse, sinalizando automaticamente o uso da lipólise. Porque, veja bem, é uma lógica. O corpo, ele não pode queimar toda a glicose do nosso organismo. Por quê? Porque o cérebro, ele usa muito açúcar, glicose, ele usa muito essa via de energia, que é uma energia mais rápida, tá? Ele também usa a via da lipólise. Mas quando a gente está estressado, né, ou, por exemplo, uma gripe, uma bactéria, né, o corpo ele vai conseguir separar essas vias para poder sustentar todos os organismos no momento os órgãos, né, em um momento ali de urgência e de estresse. Então, esse equilíbrio ele é muito importante. Por isso que na dieta, pela Anvisa, né, os nutrientes, né, quando a gente fala de bromatologia, a gente precisa de que os nutrientes feitos nas indústrias sejam altamente nutritivos, ou seja, tenham carboidratos, tenham lipídios, tenham colesterol, tenham vitaminas que são importantes para essas reações enzimáticas, que em algum momento a gente vai analisar, tenham também proteínas, determinadas proteínas e tudo mais.
tá? Então, o que acontece? Todos esses elementos são usados, mas em um estresse muito crônico, a lipólise ela é altamente usada, né? A via da síntese lipídica. E que é a quebra, né, na verdade, dessa gordurinha para uso dela em energia, tá? É a lipólise, né? Mas para isso a gente, antes da lipólise, precisa ter uma síntese lipídica, precisa ter esses lipídios dentro do nosso organismo, tá? Mas antes mesmo de usar a lipólise, na nossa atividade do dia a dia, a gente está usando a glicólise, né? A quebra do açúcar, tá bom? Por assim dizer. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entender a união desses processos. Olha como é complexo. Mas vai dar para entender aí o suficiente para poder analisar esses biomarcadores dentro de um hemograma, né? Quando um pouco mais críticos, ou ali acima de um valor do sweet spot, por exemplo, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho desse OMAIR. O que é o OMAIR, tá? Ele é um biomarcador importante no hemograma que vai indicar a possibilidade de uma resistência insulínica dentro daquele organismo, tá? O que é a insulina? A insulina, ela é liberada pelo nosso pâncreas, tá? E ela é importante para estocar, para colocar o nosso açúcar dentro das células. Então, dentro do plasma ali, a gente está cheio de aqui as hemácias e tal, e cheio de açúcar, tá? E uma vez cheio de açúcar no nosso sangue, a insulina entra nesse sangue e junto ao GLUT4, que é um receptor de membrana, ela coloca dentro de todas as células do nosso corpo esse açúcar, por assim dizer, que é uma energia que a célula estoca e que a célula precisa para que o núcleo, onde tem o DNA, funcione adequadamente, tá? Agora, o excesso, tá, desse açúcar, o fígado vai começar a produzir, né? E pode até converter a estoques de gordura, tá? Então, tem todo um processo também interno do nosso corpo, né? Que dado o excesso, vai também ser prejudicial. E aí é quando a gente começa, antes mesmo do fígado produzir tudo mais, essas energias, né? Esses estoques, a gente começa a ter ali também o aumento das células gordurosas e o aumento do nosso peso, tá? Então, o açúcar, ele vira gordura também, tá? O carboidrato. Junto com a gordura, mais gordura ainda, né? Então, a gente tem que ver até que ponto a gente precisa de tanta gordura, tá bom? E tanto açúcar na nossa alimentação, tá? Aí que entra o problema da Coca-Cola, né? Dos refrigerantes, não é só da Coca-Cola, que tem excessos e excessos de açúcar, o problema de doces, né? Muito doce para criança, né, dessas alimentações muito industrializadas, por exemplo, tá? Então, o OMAIR, ele é um grande indicativo dessa dinâmica, né? Ele é um dos índices, né, mais fundamentais que utilizamos para avaliar uma sensibilidade à insulina. E ele mostra uma interação do fígado, certo? Na via da glicólise, ou seja, na via da glicose, né? Junto à produção do pâncreas de insulina, tá? Então, se o fígado e os músculos, por exemplo, eles estão resistentes à insulina, o pâncreas ele vai precisar secretar mais insulina, olha que coisa, para manter a glicose em níveis normais. Vamos entender isso então, tá? Lembra que eu falei que o cérebro, ele usa muito açúcar, né? Então, o que acontece? O músculo também, que é uma energia rápida, tá? Tanto o cérebro como o músculo,
né? Ele usa muito açúcar. Vamos tentar ver isso agora aqui no Visible Body. Bom, então vamos entender a necessidade do uso do açúcar, da glicose, primeira energia da nossa alimentação dentro do nosso organismo. O que acontece? Dentro do nosso organismo, né, quando a gente se alimenta aqui no estômago, na digestão, e nós temos carboidratos dessa alimentação, esses carboidratos, né, junto ao processo novamente do fígado, é o fígado que vai organizar isso, ele vai então ser distribuído junto com o pâncreas, que vai ter a insulina, ele vai ser distribuído no nosso plasma, ele vai entrar no nosso plasma, que é ali no nosso sangue, no fluido, né, no nosso sistema sanguíneo, onde nós temos as artérias, por exemplo. Então, esses açúcares, eles vão viajar pelo nosso sistema sanguíneo e ali, então, o nosso pâncreas, ele vai liberar insulina para pegar esse açúcar e levar esse açúcar para o GLUT4, que está, então, aqui na base da membrana como receptor das nossas células. E uma vez levando esse açúcar para o GLUT4, esse açúcar, então, é estocado dentro da célula para ser usado ou, em momento propício, ser utilizado novamente no sangue como via de energia, tá? Que é um mecanismo até de defesa. Então, não só os nossos músculos usam o açúcar, como prioritariamente o nosso cérebro, tá? Então, a energia do açúcar é super importante para fazer funcionar o nosso sistema, para a gente poder andar, se movimentar, pegar coisas, ter força, para a gente poder pensar, raciocinar, aguentar também certos estresses, tá? Mas, dentro disso, lembra, a gente tem uma segunda demanda de energia, que é a gordurinha, tá? Quando a gente tem excesso consumo de carboidrato, o nosso fígado vai transformar esse carboidrato em gordura também. Porque a gente não pode ter muito açúcar dentro, não tem lógica ter muita energia, muita glicose dentro, e principalmente do nosso plasma. Porque, por exemplo, a hiperglicemia, ou seja, muita glicose no nosso sangue, ela vai gerar uma irritabilidade comportamental, por exemplo. E a hipoglicemia, baixo açúcar, e aí com baixa energia de gordurinha, ela vai gerar também um problema comportamental e até a possibilidade de se entrar em coma, que é o problema dos diabéticos, né, tipo 1, ok? Entre hiperglicemia e hipoglicemia, tá? Bom, então o que acontece? O Omair, ele vai analisar essa dinâmica da glicose mais a insulina liberada pelo pâncreas dentro do nosso organismo. Ok? Então, a quantidade dessa glicose mais a insulina liberada dentro do pâncreas. Então, se essa dinâmica entre glicose e insulina, né, que tem uma relação aí direta com o fígado, tiver alta, né, no hemograma, que é o índice de Omair, isso quer dizer que essa pessoa já está apresentando uma resistência à insulina. Bom, vamos lá então analisar rapidamente essa resistência à insulina. Ok, só para ter uma base, né, entender um pouquinho aqui essas demandas. Vamos lá nas células para a gente entender um pouquinho dessas questões, tá? Deixa eu tentar pegar uma célula legal aqui para a gente. Uma imagem, né, celular legal, para podermos analisar tudo isso juntos. Vamos primeiro lembrar a estrutura da nossa membrana, ok? Aqui dentro do nosso organismo em relação ao fluido extracelular, tá? Então, olha que bonitinha a nossa membrana, ok? Olha que bonitinha. Essa daqui, ó, por exemplo, que vocês estão vendo, deixa eu até mudar aqui de cor para ficar mais fácil da gente enxergar.
Essa aqui que vocês estão vendo, ó, essa camada aqui, ó, aqui e aqui que vocês estão vendo, é a camada da membrana da célula. Aqui, ó. A camada da membrana da célula. Deixa eu melhorar esse desenho. É a camada aqui, ó, da membrana de uma célula, tá vendo? Aqui, ó. Então, essa camada aqui, ó, que eu tô pintando aqui, é essa camada aqui, tá? E essa camada é o que a gente chama de fluidez de membrana, tá? Ela divide essa camada, o líquido, o fluido extracelular, que está aqui fora da célula, com o citoplasma, que é o fluido intracelular, que está aqui dentro da célula. E dentro da célula nós temos o núcleo, onde a gente tem o DNA, que também tem uma membrana, tá? E nós temos também organelas, como a mitocondria, que é responsável, e ela precisa ali, por exemplo, do tocoferol, que é super importante, né? Que tem a ver com a vitamina E, por exemplo, para suportar o estresse oxidativo, um dos exemplos, tá? Então, a gente tem aqui várias organelas que também têm membranas, tá? Bom, mas a gente vai falar dessa membrana mais importante, mais grandona aqui da nossa célula. Essa membrana que separa o fluido extracelular e o citoplasma, o fluido intracelular da célula, ela não é uma coisa rígida. Ela tem esses porozinhos aqui e esses receptores aqui, por exemplo, tá? Que formam poros, ou seja, canais, né? Que vão permitir a entrada e a saída de elementos dentro dessa célula, de dentro para fora, de fora para dentro, tá? E dentre esses receptores aqui na célula, a gente tem o tal famoso GLUT4, tá? Um receptor aqui de membrana, né? Vamos supor que seja esse aqui, o GLUT4, que é responsável em se conectar com a insulina, tá? A insulina que está carregando a nossa glicose. Agora, veja bem, vamos entender o seguinte, super fácil de entender. Vamos pensar nessa dinâmica. Então, a Maria ficou muito estressada. Isso pediu um excesso de cortisol no organismo dela para sustentar esse estresse. Então, o cortisol dela precisou ser produzido com muito mais intensidade dentro. Lembra, o que o cortisol precisa? Ele precisa de gordura, que é a via lá da VLDL, IDL e a LDL. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, a Maria, porque esse estresse ele está muito crônico, ele está entrando num sistema mais inflamatório, tá? Ou seja, ele está inflamando de alguma forma o corpo dela, né? Ele está inflamando, porque ele está hiperaquecendo não só a pré-óptica no cérebro, como esse corpinho. E o que vai acontecer, então? Essa inflamação aqui, o que ela vai solicitar? Ela vai solicitar como sinal de mecanismo de defesa a metilação. A metilação, ela vai acontecer dentro do núcleo da célula, onde nós temos o nosso DNA. E ela vai começar a metilação a silenciar, isso já é genética, genes dentro desse núcleo que são responsáveis à produção de insulina lá no pâncreas, tá? E, ao mesmo tempo, esse cortisol, lembra, pela LDL, que tem excesso de colesterol, vai também começar a criar na membrana celular uma camada mais rígida e menos fluídica, né? Aqui de gordurinhas, né? Da membrana. Não é só o fosfolipídio, mas é o fosfolipídio com mais colesterol, que também é um mecanismo de defesa
prejudicando aqui, certo? Prejudicando a ação, a função daquele receptor GLUT4 que está aqui e está agora sendo tampado pelo colesterol. Então, aqui, dado um estresse excessivo da Maria, além dela poder gerar a hipercolesterolemia, né, que é o excesso de colesterol, né, no organismo, ela pode, ao mesmo tempo, também produzir uma resistência à insulina. Então, o estresse, ele é uma grande via para produzir essas possibilidades. Ah, mas por que pessoas gordinhas, elas têm, por exemplo, a resistência à insulina? Apesar que pessoas magrinhas também têm, tá? Por que elas têm a resistência? Porque elas comem muita gordura, muito açúcar, lembra do refrigerante? E essa gordura, lembra, ela vai virar através dos quilomítrons lá no enterócitos, ela vai entrar no sistema linfático, onde são produzidos, tá? O nosso sistema, uma boa parte do nosso sistema imune, ele acontece dentro do sistema linfático, então vai entrar no sistema linfático, já vai deixar esse sistema linfático mais denso, porque vai entrar muita gordura pelo sistema linfático. Esses quilomícrons no nosso plasma vai carregar, né, vai distribuir muito triglicérides dentro desse organismo, e lá no fígado vai fazer com que esse triglicérides produza muito VLDL, IDL e libere muito LDL, aumentando também a possibilidade de muito colesterol ali e fechamento da membrana e impedimento da ação do GLUT4, por exemplo, uma via mecânica simples, né? Gerando ali, então, um estoque de gordura muito alto e também, ao mesmo tempo, silenciando genes, porque a gordura em excesso também gera um processo inflamatório mecânico por alimentação. A pessoa mais gordinha tem uma tendência, além de ficar mais lenta, de ser mais irritada. Por quê? Porque o açúcar vai aumentar no sangue e tudo mais, tá? Então, a saúde mental, sem esses parâmetros, sem esses entendimentos, ela não vai funcionar muito, não é só trabalhar o emocional, né? Dependendo de como está aquele organismo físico, a gente vai ter que trabalhar, sim, de forma integrativa, com a nutrição, com a ortomolecular, com os médicos, com a reorganização da saúde daquele paciente, tá bom? Vamos voltar, então, aqui para o nosso... aqui, né, a nossa apostila, e vamos entender agora aqui um pouquinho essa via, então, do Omair. Então, o Omair, ele vai mostrar aqui, né, aqui está como filme dos últimos 3 meses, né, ele vai mostrar aqui, quando alto, uma resistência à insulina. E a gente sabe que a resistência à insulina está relacionada à alimentação e também unida à possibilidade do estresse, né? Então, a gente vai ter que tratar essa pessoa no emocional e também junto à equipe médica, tá? E instruir, né, junto a atendimento nutricional do nutricionista, de forma integrativa, a importância de uma boa alimentação, né? Que se ele não também ou ela se alimentar de forma adequada, ele sempre ou ela vai estar ali em índices de estresse muito altos, né? E com a possibilidade, pelo excesso de LDL também possível e produzido, de ter ali problemas cardíacos graves, tá bom? Bom, além disso, a resistência à insulina ou resistência insulínica, ela é a principal causa de um TGP, lembra, da via da alanina, que trabalha com uma outra enzima em conjunto, que chama PLIN2, tá? Então, lá na via da alanina, que tem uma relação também com a via das pentoses, dado um estresse oxidativo e tudo mais, do TGO, ela tem
com índices ali acima de 20, ela vai então favorecer um quadro subclínico de fígado gorduroso, tá? Que vai promover a possibilidade da aquisição de uma esteatose não alcoólica, tá? Então, a esteatose não alcoólica, por favor, não é só uma promoção de uma má alimentação. Ela pode ser produzida através de um estresse que a pessoa, um abuso que a pessoa está passando de forma violenta. Por quê? Porque o estresse, como ele pede muita acetilação, ele libera muito glucagon, abre demais a fluidez da membrana e tira quase toda a energia das células do corpo, por assim dizer, né, nesse processo, porque aqui a gente está falando até do mecanismo de defesa do estresse. O que ele vai fazer dentro dessa sinalização? Ele vai começar a pedir essas vias de mecanismo de defesa. Ele vai começar a pedir para que essa célula se feche, ou seja, ele vai aumentar o colesterol pelo fígado até proposital, para tentar salvar essa célula e impedindo a fluidez, e aí trazendo uma disfunção, o famoso preço alto que Freud traz, que é uma resistência à insulina. E aí, depois da resistência à insulina, né, um aumento do TGP e ali a via, né, da gordura no fígado. Lembrando que por causa dessa acetilação inicial, vamos pensar assim, do estresse, essa abertura da membrana, esse derretimento de gordura para sustentar um estresse crônico, abuso, por exemplo, né? Nós vamos ter ali, junto a uma outra via que chama AGRP, né, de apontamento, que está relacionada com o cérebro, a abertura ali, os sinais, na verdade, relacionados à grelina e a diminuição da leptina, que é a ansiedade e a necessidade compulsiva de se alimentar após o estresse. Então, é um sinal de dentro para fora, não é nenhuma fome, né? É um sinal de dentro para fora da necessidade da célula de ter energia. Então, por isso que o estresse também gera a compulsão alimentar. Olha quanta coisa. É incrível, não? Bom, então tudo isso gera um efeito dominó. Vamos ver tudo isso na próxima aula. Um beijo.